E aí, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com a galerinha da turma 101 aí. Pessoal, vamos dar aí umas dicas aí para que vocês possam continuar os estudos, tá? Uma resolução aí de uma atividade avaliativa, né? Então, as dicas que a gente vai dar para vocês aqui no geral, né? São sobre calorimetria e movimentos. Então, vamos lá, né? Professor Fábio na área. Então, pessoal, na verdade é importante a gente lembrar do conceito de equilíbrio térmico, tá? E também nessa questão que envolve aí conceitos como calor e temperatura, tá? Então, na verdade, assim, ó, a gente sabe que o calor é uma forma de energia que não pode ser armazenada e que sempre vai estar sendo transferida de um corpo, né, para outro mediante sempre a diferença de temperatura. Então, claro que o calor sempre vai estar fluindo da região de maior temperatura para a região de menor temperatura, certo? Bom, e o equilíbrio térmico é lembrar que quando dois ou até mais corpos, né, estão em equilíbrio, né, isso quer dizer que eles vão se encontrar com a mesma temperatura. E aí, pessoal, é importante fazer o resgate, por exemplo, de determinados assuntos que já foram vistos, tá? Como, por exemplo, a questão da dilatação térmica, que nós temos aí dilatação de uma dimensão, que é a dilatação linear, uma dimensão que, na verdade, é o comprimento, que vai estar variando, a dilatação de superfície, que é uma área, né, que vai estar sofrendo um aumento mediante o aquecimento, tá, dessa superfície, e também uma dilatação conhecida como dilatação de sólida, dilatação volumétrica, né? Assim como as anteriores, superficial e linear, nós temos a dilatação de volume, tá? E aí é importante a gente fazer o destaque, né, que o calor é uma forma de energia, então pode perceber que o calor está sempre, né, sendo comentado, tá? É uma das formas aí de energia que nós temos. E aí o calor também tem três maneiras para mostrar assim para nós, né? Ou seja, da forma como ele se transfere, tá? Como ele é transmitido, né? Então a gente tem aí a transmissão de calor que ocorre por condução, que ocorre principalmente em meios sólidos. O calor também é transmitido, transferido, na verdade, né? Transmitido por convecção, praticamente é, aplicando-se em fluidos, tá? Líquidos e gases, e o calor também é transferido, tá? Existe a transmissão de calor, melhor dizendo, por radiação, ou seja, que vem através de ondas eletromagnéticas. E aí nós temos também o calor como dentro do campo da calorimetria, como sendo, né, o calor sensível e calor latente. Então, quando a gente fala de calor sensível, tá, a gente está retratando que existe aí uma, digamos assim, variação na temperatura, certo? Mas não tem mudança de estado físico, tá? Então é importante ressaltar grandezas aí, ó, dentro dessa questão, né, do calor sensível. A quantidade de calor, nesse caso, se dá por massa de uma determinada substância, calor específico e variação de temperatura, tá? Só cuidar com as unidades, né? Normalmente essas unidades são dadas no sistema usual, massa em gramas, variação de temperatura em graus Celsius, e aí, claro, a quantidade de calor em calorias e o calor específico em calorias por grama grau Celsius. E o calor latente, nós temos a mudança de estado físico sem variar a temperatura, né? Então, o que acontece? A substância, o corpo, está recebendo, na verdade, calor. Tá? Essa substância aí está recebendo calor, tem uma certa quantidade que é a massa. O L representa o calor latente de transformação. Então, isso faz com que não ocorra mudança na temperatura, mas mude o estado físico. E aí, dando umas dicas para vocês, pessoal, sobre a questão de referencial que envolve os movimentos, tá? É importante destacar que essa imagem está mostrando para vocês dois tipos de trajetória. Então, dependendo de onde nós nos encontramos, tá? Ou seja, o nosso referencial, a trajetória vai ser observada por nós de uma forma diferente. Então, por exemplo, se nós estamos lá dentro do veículo, na verdade, deste avião, tá? O que vai acontecer? Quem estiver lá de dentro do avião vai perceber que o objeto vai estar caindo em linha reta. E quem tiver como observador do lado de fora vai estar percebendo que, como claro, o avião está em movimento, então ao abandonar esse corpo, tá? O que vai acontecer? Esse objeto lá de dentro, nós vamos ver uma trajetória curva, né? E não mais totalmente reta, tá? Ou seja, não mais em linha reta, tá? Isso é importante, né? O tipo de trajetória observada depende também do referencial adotado.
E aí, só para lembrar que é bem importante isso aqui, ó, a questão da velocidade média, como é que a gente faz para determinar. Então, a velocidade média é o deslocamento ou a distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Quando a gente fala mais propriamente dito dentro dos vetores, a gente sabe que deslocamento é vetor, né? O tempo é escalar, então a gente vai ter a velocidade vetorial média. E a velocidade escalar a gente tem a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Nunca esquecer que no Sistema Internacional de Unidades e Medidas a velocidade sai em metros por segundo. Porém, em sistema usual a gente usa em quilômetros por hora. Então existe lá o processo de conversão de quilômetros por hora para metros por segundo. Eu vou dividir o valor da velocidade por 3,6. E se eu tenho o valor da velocidade em metros por segundo e quero determinar quanto que ela vale em quilômetros por hora, então eu vou multiplicar esse valor da velocidade por 3,6. Aceleração média, pessoal, é variação de velocidade por variação do tempo. Então, o delta significa uma variação, neste caso, tanto para a velocidade quanto para o intervalo de tempo. Tá? E lembrar que como a velocidade no Sistema Internacional de Unidades e Medidas é dada em metros por segundo, o tempo é dado em segundos, então a aceleração sai com a unidade de medida metros por segundo ao quadrado. Muito importante isso aí, pessoal. Galerinha, então essas são as dicas aí. Eu espero que tenha contribuído aí para estar dando continuidade aos estudos de vocês nesse período, tá? Obrigado pela atenção e até mais.